Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, né? Fazendo todas as atividades que nós estamos propondo para vocês, mantendo cadernos, livros organizados, porque eu tenho certeza que o nosso retorno será em breve, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que nós já vimos em sala de aula, inclusive o nosso livro, nós já encerramos com as atividades, nós agora só estamos no relembrando, né, fixando o conteúdo, e aí a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu acho bem pertinente, que tem muita gente que ainda confunde, que são as relações ecológicas, são as relações entre animais da mesma espécie e animais de espécies diferentes. Vamos lá? Vem comigo. Bom, as interações dos organismos, dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, são genericamente denominadas relações ecológicas. E essas relações ecológicas, pessoal, elas podem ser definidas como intraespecífica e interespecíficas, além de harmônicas e desarmônicas. O que é isso, professora Alessandra? Vamos lá. As relações intraespecíficas são aquelas que estabelecem relações entre indivíduos da mesma espécie, como, por exemplo, abelha, cupim com cupim, não é? São organismos da mesma espécie que vivem juntos. Já as relações interespecíficas são aquelas que estabelecem relações com indivíduos de espécies diferentes. Então, a gente pode dizer o boi, uma bactéria, cupim, um protozoário, são organismos de espécies diferentes. Nós vamos ver tudo separadinho depois. E também, nas relações ecológicas, nós podemos citar as harmônicas e desarmônicas. Harmônicas, quando oferece benefício para um ou para ambas espécies, e a desarmônica, quando um se dá mal na situação ou os dois. Vamos ver isso resumidamente nesse quadro? Nas relações harmônicas, a gente tem a intraespecíficas, que a gente pode citar colônia e sociedade, que são organismos da mesma espécie. Já na interespecífica, nós temos mutualismo, protocooperação e comensalismo. Já nas relações desarmônicas, aquela que tem algum prejuízo para um ou para ambas espécies, nós temos na intraespecífica competição intraespecífica e canibalismo. Já na interespecífica, nós temos competição interespecífica, predatismo, parasitismo e amensalismo. Vamos ver tudo isso separadamente? Então, vamos lá. Na colônia, gente, sempre quando a gente cita o exemplo da colônia, a gente sempre fala dos organismos que vivem associados, que são da mesma espécie, que vivem unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho, ou seja, alguns podem sim trabalhar e outros não, né? Depende do grupo. Como exemplo, nós temos corais e caravela. Já na sociedade, a gente cita principalmente os insetos, abelhas, formigas, as vespas, porque na sociedade eles vivem de uma forma tão unidas, na qual cada um tem o seu papel, eles já nascem sabendo o que vai fazer dentro daquele grupo. No caso das abelhas, por exemplo, existe a rainha, né, que faz a postura dos ovos, tem o zangão, que tem a função de fecundar a fêmea, e as operárias, que têm a função de trabalhar. Vamos ver mais detalhadamente mais à frente. Aqui nós temos exemplos de colônia. A caravela, por exemplo. A gente tem, olha, o animal flutuador, os alimentadores e aqueles que são os protetores, aqueles que de uma certa forma estão protegendo ali a colônia, tá? Mas o exemplo mais assim, vamos dizer assim, mais o comum que a gente costuma citar são das abelhas, porque as abelhas elas têm um tipo de relacionamento na qual elas já nascem sabendo o que cada uma vai fazer dentro do grupo, né? Por exemplo, as operárias ela tem um importante papel de alimentar as ninfas, que são os filhotinhos, tem um importante papel de alimentar a futura rainha, né? Elas alimentam com a geleia real, e tem aquelas que são responsáveis pela segurança, que são as protetoras da colmeia, que são chamadas de sentinela, que fica ali do lado de fora protegendo toda a colmeia. Tem também aquelas que saem para buscar o néctar das flores. Então, cada grupo já sabe o seu papel, né? Inclusive, o homem deveria realmente aprender com os insetos, que são animais muito sociáveis, né? Bom, aqui no seu lado direito do nosso slide, a gente tem a operária, que é aquela menorzinha, o zangão, né, que tem a função de fecundar a rainha, e a maior, que é a grandona, que é a rainha, ok?
Ainda falando de relações ecológicas interespecíficas, ou seja, organismos de espécies diferentes, mas que ambos precisam viver juntos, porque senão eles acabam morrendo. E aí a gente cita o mutualismo. Quando a gente fala mutualismo, ó, mútuo, eles precisam trocar benefício, eles precisam se ajudar. Então a gente nessa parte do slide, na esquerda, você tem os líquens, que é a associação entre algas e fungos. Que benefício eles trocam? Eles trocam abrigo, água, luz, eles acabam um ajudando o outro, formando essa espécie, esse organismo que parece uma única coisa, né? Que parece um único organismo, mas na verdade são fungos e algas que ficam geralmente nas árvores, nas pedras, em lugares úmidos e acabam trocando benefícios. Eles não podem viver separados, tá bom? Outro exemplo também de mutualismo, nós temos micorrizas, que é a associação entre fungos e vegetais. Também, eles acabam vivendo juntos, trocando favores, um oferecendo umidade, outro oferecendo abrigo, oferecendo alimento, e ali eles vão trocando esses benefícios e os dois acabam se beneficiando, porque é mútuo, e acabam vivendo juntos, não podendo viver separado. Exemplo ainda de mutualismo, no seu lado esquerdo do slide, nós temos aqui, ó, tá vendo aqui o cursor mostrando, ó, tá aqui, ó, eu tenho aqui um cupim e aqui eu tenho o protozoário. Dentro do cupim, nós temos esse micro-organismo que é o protozoário. O cupim se alimenta da madeira, mas ele não é capaz de digerir a celulose da madeira. Então, dentro do organismo dele, vive os protozoários para digerir a celulose. Então, eles trocam benefício. O cupim oferece abrigo, o cupim oferece a casa, vamos dizer assim, para o protozoário. Enquanto isso, o protozoário digere a celulose para o cupim. E aí, pessoal, também não pode viver separados, eles precisam viver juntos. Do outro lado, eu tenho outro exemplo também de mutualismo, o boi e a bactéria. É a mesma coisa. O boi se alimenta de vegetais que tem na sua constituição a celulose, que o boi não tem essa condição de digerir a celulose. Então, essa bactériazinha que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, olha o cursor do computador, ela digere a celulose para o boi. E ali eles trocam benefícios, eles acabam trocando abrigo, ambiente, água, eles vão trocando benefícios e um vai ajudando o outro. Também não podem viver separados, tá, gente? Nesse outro exemplo, tem muita gente que confunde que é a protocooperação. Só que nesses exemplos aqui, eles podem viver separados. Eles se beneficiam sim, mas eles podem viver separados. Cada um pode viver na sua e a amizade continua, como eu sempre falo com vocês. Aqui ó, a gente tem o exemplo aqui embaixo do paguro e a anêmona do mar. Um oferece abrigo e o outro vai oferecer, sabe o quê? Vai fazer com que esse animal se desloque dentro do mar, buscando outras fontes de alimento. Então, eles vão trocar benefício. Um dá abrigo e o outro vai fazer ele se movimentar para buscar mais essa procura, né? Essa quantidade de alimento maior. Mas eles podem viver separados. Outro exemplo, o boi e o pássaro anu. O boi tem o carrapato, o pássaro anu se alimenta do carrapato. Então, o boi vai se beneficiar porque vai ficar sem esse parasita. Enquanto isso, o pássaro está se alimentando. Então, os dois vão viver, né, de uma forma, usando esse benefício de protocooperação, um beneficiando o outro, mas eles podem viver separados. Eles não precisam obrigatoriamente viver juntos. O jacaré e o pássaro palito. O jacaré, a gente sabe que é um réptil que quando ele acaba de se alimentar, ele se expõe ao sol, né, para poder fazer a digestão e acelerar o metabolismo. E aí o pássaro palito acaba se beneficiando dos restos de alimento que fica entre os dentes dele. E aí o que acontece? Eles trocam benefícios, mas eles podem sim viver separados, tá? E não tem problema porque o jacaré não vai comer o pássaro palito porque ele já está satisfeito que ele acabou de se alimentar. Ele só está ali acelerando o metabolismo. Ok? E tem os insetos polinizadores e as plantas que têm flores, que são as angiospermas, que os insetos vão buscar o néctar e ao mesmo tempo ele vai fazer a polinização, vai espalhar aí os grãos de pólen. Outro tipo de relação interespecífica harmônica, comensalismo. Gente, o comensalismo é aquela espécie na qual um se beneficia sem levar prejuízo para o outro. Então, a gente pode citar, eu sempre falo para vocês, do tubarão e a rêmora.
embaixo do tubarão existe esse peixinho, a rêmora. Quando o tubarão se alimenta, fica fragmentos de carne, de peixes, né, enfim, de alimento na água. E a rêmora acaba se alimentando. Só que ela se alimenta, mas ela não leva prejuízo para o tubarão. É independente dela estar ali ou não, a vida do tubarão ela vai seguir. O tubarão não vai comer a rêmora porque ela fica muito grudadinha ali na parte de baixo dele. Não tem como ele se alimentar dela, mas ela se beneficia do abrigo, porque ninguém vai chegar perto para se alimentar dela, né? Ela tem proteção e ela tem também alimento, tá? Outro exemplo, a gente pode citar, não é só no mundo animal, tem os vegetais também, que é o chamado de epifitismo, né? O inquilinismo é quando uma planta, como a bromélia, uma samambaia, ela se prende a uma planta para buscar a luz do sol, para buscar água, e ela não vai se prejudicar. E ela vai se beneficiar, mas ela não vai levar nenhum tipo de prejuízo para aquela árvore que está servindo para ela de hospedeira, né? Ela vai estar dando, ela vai estar num suporte, numa árvore que está sendo suporte para ela, ela vai estar buscando tudo aquilo que ela precisa, mas ela não vai fazer nenhum mal para esse tipo de planta, porque ela não é parasita. E aí esse tipo de relação é o inquilinismo, e esse tipo essa forma dela ficar fixa nessas plantas buscando os benefícios para ela é o epifitismo, tá bom? Relação intraespecífica desarmônica. Aqui sim vai trazer algum prejuízo para um ou para ambos. É o que a gente chama de competição. Mas eles competem para quê? Eles competem ou pelo território, porque eles querem mandar, eles querem ter o território só para eles, ou eles competem pelo alimento, ou eles competem pelo companheiro, né? Quando tem uma fêmea na situação, os machos acabam brigando, então eles acabam competindo, né? Então são indivíduos da mesma espécie que estão disputando por alguma coisa. O outro exemplo de relação intraespecífica desarmônica é o mais triste, gente, porque é o canibalismo, na qual um organismo se alimenta do outro da mesma espécie, né? Principalmente depois do acasalamento. A gente tem o exemplo do louva-a-Deus e a aranha viúva negra, por isso que ela recebe esse nome. Sempre depois do acasalamento, ela acaba devorando o macho. Então, é o canibalismo, tá bom? Aqui a gente está vendo, olha, dois animais da mesma espécie, duas aves da mesma espécie estão competindo ali pelo um insetozinho, né? Relação interespecífica desarmônica, pessoal, predatismo. A gente tem a presa e o predador. Ele precisa caçar porque ele é um animal que precisa se alimentar. Às vezes a gente fica com pena, mas a gente está visualizando que se ele não caçar para se alimentar, quem morre é ele. Então aqui a gente está vendo outros exemplos. A joaninha também com outro insetozinho, uma libélula. Então, esse tipo de relação é o predatismo. Outro exemplo de predatismo também, a ave buscando peixe para se alimentar. O parasitismo, tá? É aquele que vai sugar ou vai se beneficiar parasitando outro organismo também, ou deixando fraco, em determinados casos pode levar à morte. Nós temos o carrapato, que pode parasitar o boi, o cachorro, até mesmo o homem, né? Nós temos a verminose, que se aloja dentro do corpo, né, dos mamíferos, e tem também as plantas, que também são consideradas parasitas, que a gente tem a erva de passarinho, tipo a chumbo, que ela consegue perfurar o caule da planta. Olha aqui o cursor, tá vendo? Ela consegue perfurar aos pouquinhos para buscar a seiva. Então, a planta produz o alimento para ela e aí essa planta que é parasita acaba sugando toda a substância nutritiva para ela, levando aquela planta que tá servindo, né, de hospedeira para ela ali até a morte. Aqui o mosquito, a gente pode citar, né, que ele também é um parasita que suga o sangue, né, levando também, trazendo vários tipos enfim, de problemas. Pessoal, para terminar, nós temos aqui as relações ecológicas interespecífica desarmônica, que é o amensalismo, também chamado de antibiose, uma espécie denominada inibidora. Ela vai liberar uma substância na água para impedir o crescimento e a reprodução da outra, denominada mensal. O interessante dessa relação é que ela não tem benefício nenhum. Ela não vai se beneficiar, ela não vai ter benefício nenhum. Simplesmente ela só vai prejudicar a que está na água. Então a gente tem o exemplo das algas pirrófitas e animais marinhos que formam a maré vermelha. Então esse tipo de relação é como se fosse uma maldade realmente. Ela não vai se beneficiar, porém ela vai levar prejuízo para outra parte.
Tá bom, gente? Isso é mais uma revisão, porque essa matéria também já foi dada em sala de aula, tá? Procurem fazer as atividades. Eu tenho aqui, ó, vocês vão fazer lá no livrinho de caderno de atividade, páginas 10 e 11, que é o capítulo 1, e no capítulo 2, página 24 e 25. Meus amores, um grande beijo no coração, um grande abraço virtual para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijos!